Boa noite a todos. Obrigado, pastor Wanderson, por esse momento. Eu estava dando uma olhadinha ali nas pessoas que já entraram na nossa sala, na nossa transmissão, e estão já acompanhando. E se você ainda não compartilhou esse link com seus amigos, faça agora, tá bom? Compartilhe, marque os seus amigos, mande pelo WhatsApp. Há pessoas que poderão estar longe, poderão estar em outra cidade, mas poderão também estar precisando dessa mensagem hoje. Então faça isso por elas, tá? Compartilhe esse canal, compartilhe esse link com elas, tá? O pastor Wanderson fez uma oração muito especial, pedindo que Deus nos ajude a compreender o seu plano para nós no que diz respeito ao acesso que Ele nos dá diretamente a Ele. Esse é um dos temas importantes para nós, porque uma das tentações do inimigo é fazer com que os filhos de Deus se apartem de Deus. O inimigo está o tempo todo querendo jogar por terra a credibilidade de Deus. Ele está tentando, a todo momento, os seres humanos a se distanciarem de Deus, a acharem que Deus não os ouve mais, não dá atenção a eles, os rejeitou. Então eu quero chamar a sua atenção para o estudo de hoje. Não é uma pergunta, alguém me fez essa colocação essa semana: pastor, o título da mensagem de quarta é uma pergunta, tipo, temos acesso a Deus? Não, não é uma pergunta, é uma afirmação: temos acesso a Deus. E eu quero me demorar com vocês alguns minutos nessa história fantástica, fabulosa, uma das histórias que eu aprecio muito na Bíblia, no Antigo Testamento, que é a história de Jacó, quando ele sai da sua casa com destino para Harã. Quando ele vai para Harã, algo que acontece no início da jornada dele. Pegue a sua Bíblia, já abra aí em Gênesis capítulo 28, nós vamos estudar um trecho deste capítulo. Uma das caminhadas mais marcantes que eu já fiz na minha vida foi uma caminhada noturna que nós realizamos lá no NASP, quando estávamos estudando ali, cursando o curso de teologia, por volta do ano 2000 a 2003, foi o período que eu permaneci no NASP. E essa caminhada ocorreu no ano 2001. Eu e minha esposa fazíamos parte do Clube de Desbravadores Flamboyant, e nós fizemos um planejamento de caminhada noturna nas fazendas ali do NASP, no campus Engenheiro Coelho. Foi uma caminhada de cerca de 25 quilômetros. Nós passamos por campo, por pântanos, por mata, por pastos, e foi uma caminhada muito interessante. Ela ocorreu à noite, nós fizemos atividades até de madrugada com os desbravadores, e para nós da liderança foi muito previsível à noite, porque durante o dia nós havíamos percorrido aquele trajeto, nós havíamos feito o planejamento, nós havíamos limpado a área, nós havíamos tirado alguns obstáculos, nós havíamos amarrado algumas cordas para estabelecer limites, e havíamos também, numa pequena mata que havia ali naquele local, traçado um período assim um perímetro de corda. Amarramos uma corda nas árvores, então nós passávamos essa corda por entre as árvores até atravessar toda a mata, certo? Então durante a noite, os desbravadores, para atravessar a mata, eles deveriam segurar naquele cabo. Aquele cabo era chamado de cabo guia, e eles deveriam estar seguros naquele cabo para atravessar a mata, porque a mata é fechada, eles não poderiam acender lanternas, não era dia de lua, então estava bem escuro, e ainda antes de entrar na mata nós demos orientação segurando uma luz bem forte assim, para que todos pudessem olhar para aquela luz, e quando eles saíam da frente daquela luz, eles não conseguiam ver nada, eles tinham que segurar no cabo e confiar que o cabo os conduziria até o outro lado da mata. Aquela caminhada foi marcante demais. Para nós, como eu disse, foi muito previsível, mas para os desbravadores juvenis de 10 a 15 anos especialmente, foi muito marcante. Eles tiveram momentos de tensão, momentos de alegria, momentos de medo também, né? Eu me lembro de uma fase ali, de uma etapa da caminhada, que nós passamos por uma região onde era possivelmente habitats de cobra.
E eu me lembro que o instrutor deu a seguinte ordem, que todos deveriam levantar as suas mãos e passar por aquela região com as duas mãos levantadas. E ele afirmava, porque aqui tem cobra e a cobra pode picar as suas mãos, então todos levantem as mãos. E havia assim um momento de muita tensão naquela caminhada. Foi uma caminhada marcante demais para a nossa vida, mas o texto de hoje fala sobre uma caminhada também, uma caminhada que Jacó fez. E ele fez uma caminhada não de 25 quilômetros, a caminhada dele foi de cerca de 750 quilômetros. E a caminhada dele, a jornada dele demoraria entre 20 e 30 dias. Acompanhe comigo a leitura no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 10. O texto bíblico diz assim, abra aí, eu já estava com a Bíblia aberta, né? Não sei se você já está com a sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia, pegue seu celular, acompanhe a leitura comigo. Diz assim, partiu Jacó de Berseba, que era onde os seus pais moravam, e seguiu para Harã, que era a casa do seu tio, onde o seu tio morava. Seguindo as orientações dos seus pais, especialmente da sua mãe, ele deveria ir até a casa dos familiares dela para buscar uma esposa para ele. E ele estava saindo da casa do seu pai com medo do seu irmão Esaú. Ele havia roubado a primogenitura, usurpado a primogenitura de Esaú, certo? Numa transação desonesta, aproveitando-se do momento de fome do seu irmão. Ele comprou a primogenitura por um prato de lentilhas. E como se não bastasse essa obra do engano, ao perceber que o seu pai estava bem velhinho, nós conhecemos bem essa história, ele então, orientado por sua mãe, ele foi até o pai, passando-se por Esaú, né, fazendo de conta que era Esaú, vestindo-se como Esaú se vestia, usando roupas de Esaú para ter o cheiro de Esaú, e aproveitando que o seu pai estava cego, ele enganou o seu pai e recebeu a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, como se fosse Esaú. Então Esaú ele ficou muito chateado e ele jurou matar o seu irmão. Assim que o seu pai descansasse na sepultura, ele iria matar o seu irmão. E então a sua mãe estava muito preocupada, porque o seu pai já estava bem velho, e ela então, ela faz um plano, ela elabora um plano de fuga para o seu filho. E o seu filho então executa esse plano. E quando ele saiu, diz o versículo 10, ele saiu de Berseba e seguiu para Harã. Como eu disse, não seria uma caminhada fácil. Cerca de 750 quilômetros é como uma distância como se fosse daqui de Cuiabá até a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu conheço bem esse trajeto. Eu tenho parentes em Campo Grande, eu nasci em Campo Grande. Não é uma viagem fácil. Normalmente eu saio de carro de madrugada, umas 3 da madrugada, 4 de madrugada aqui de Cuiabá, com destino a Campo Grande, e chego em Campo Grande por volta de 1 da tarde, 2 da tarde. Certo? Esse é o tempo que eu levo para fazer de carro daqui até Campo Grande. Ele faria esse trajeto não em estradas asfaltadas, não em estradas pavimentadas, estradas abertas. Ele enfrentaria mata fechada, ele enfrentaria animais selvagens, ele enfrentaria, alguns comentaristas dizem que havia inclusive a possibilidade de pessoas cruéis, que faziam parte de tribos de pessoas más mesmo, né? De pessoas rebeldes, e que poderiam então servir de perturbação para ele nessa viagem. Havia uma tensão muito grande para que essa viagem fosse executada. Ellen White fala que Jacó, ao sair de Berseba com destino a Harã, ele não saiu assim com um coração feliz. Não foi fácil para ele. Primeiramente, ela diz que ele tinha nas mãos apenas um bastão. A gente fica imaginando ele saindo com um monte de malas, mochila nas costas. Não daria para ele fazer esse percurso carregando peso. Ellen White comenta que ele tinha apenas um bastão na mão. No livro Patriarcas e Profetas, se você quiser acompanhar depois essa leitura, há um capítulo muito interessante na página 183, no livro Patriarcas e Profetas, que ela narra esta viagem de Jacó.
E ela fala também que a mente de Jacó estava cheia de medo e cheia de perturbação. Ele estava possuído de remorso por ele ter usurpado, roubado a primogenitura do seu irmão, uma bênção que Deus havia prometido para ele. Deus havia prometido que seria dele, mas ele não teve paciência de esperar o tempo de Deus. E ele então rouba a primogenitura do irmão, enganando o seu pai. E por ter sido desonesto e mentiroso, olha a frase que Ellen White fala a respeito do coração dele, de como ele estava ao iniciar essa viagem. Ela diz assim: ele temia que houvesse perdido para sempre a bênção que fora propósito de Deus proporcionar-lhe. E Satanás estava a postos, a fim de oprimi-lo com tentações. E eu quero fazer um destaque aqui. Satanás não estava pronto para oprimir apenas Jacó com a tentação de que ele não teria mais acesso a Deus. Satanás não fez isso apenas com Jacó. Ele não estava disposto a fazer isso apenas com ele. Obviamente, era uma pessoa-chave no plano de Deus, no plano de salvação de Deus, ao estabelecer Israel como povo de Deus. Mas o inimigo, ele tem feito isso com muitas pessoas. Ele fez isso com Jó. Quando Jó passou a receber as informações dos seus amigos, de que Deus estava contra ele, de que Deus estava lançando um castigo para ele, e que ele estava distante de Deus, e que o pecado dele era como se fosse algo que fizesse com que Deus esmagasse Jó com o seu dedão. O inimigo tem feito isso, e ele tem feito isso comigo e contigo. Não são poucas as vezes que o inimigo tenta nos fazer crer que os nossos pecados, que os nossos erros, deliberados ou não, certo? Nos afastaram suficientemente de Deus, ao ponto de nunca mais termos acesso às bênçãos que Ele prometeu para nós. A palavra profética na boca de Ellen White fala a respeito disso. Ele temeu que houvesse perdido para sempre a bênção que Deus havia prometido dar para ele. É possível que eu esteja falando para alguém assim, que ache ou que tenha achado que cometeu pecados suficientes e que afastou, e que esses pecados afastaram Deus da sua vida para sempre. É possível que eu esteja falando para alguém agora, exatamente agora, está com dúvida a respeito do perdão de Deus. Alguém que esteja com dúvida do amor de Deus por você. Talvez você conheça alguém da sua família, alguém próximo a você, que está com dúvida se Deus ainda o ama ou se Deus o rejeitou. Uma das fortes tentações de Satanás, no livro Grande Conflito, Ellen White separa um capítulo inteiro para falar sobre os diversos ardis, estratagemas, estratégias de Satanás. E uma das estratégias dele é nos afastar de Deus, ou tirar a credibilidade de Deus para nós. Para não crermos mais no amor perdoador de Deus, para não crermos mais de que Deus está ao nosso lado, de que Deus luta por nós, de que Deus ouve as nossas orações. E não são poucas as vezes que nós fazemos os nossos pedidos na incerteza de recebermos, porque achamos que não somos suficientemente bons para termos acesso a Deus. Não são poucas as vezes que eu, pastor, recebo pedidos de oração de pessoas que dizem assim: pastor, se o senhor orar, Deus vai lhe ouvir. Como se Deus não ouvisse a oração do irmão. Não são poucas as vezes que eu me encontro com pessoas que acham que não têm acesso a Deus, porque são pecadoras demais, porque são simples demais, porque foram longe demais. Jacó, ele iniciou essa jornada com esse sentimento, com esse pensamento. Após 2 dias de viagem, ele estava cansado, ele andou cerca de 80 quilômetros nesses 2 dias. Eu não sei se foi 40, se ele estava empolgado no primeiro dia e andou 50 e depois 30, não há informação sobre isso. Mas a cidade de Luz, ou a cidadezinha, era um vilarejo pequeno, chamado Luz, ficava a cerca de 80 quilômetros de Berseba, de onde ele saiu. E ao chegar nessa cidadela, a narrativa conta que ele precisou descansar. Obviamente, ele teve outros momentos de descanso, mas este aqui foi marcante demais.
marcante o suficiente para estar aqui na Bíblia, para dar um recado especial para mim e para você. Esse trecho aqui na história de Jacó fala sobre um tipo de transformação que Jacó obteve por parte de Deus, da iniciativa de Deus, em confirmar para Jacó que ele continuava tendo acesso a Deus. Por isso esse texto é muito significativo. E eu quero chamar a sua atenção, então, para o verso. No versículo 11 diz assim: tendo chegado a certo lugar, ou tendo chegado ao lugar, nessa cidadezinha chamada Luz, ali passou a noite. Ele não passou a noite dentro da cidade. Ele passou a noite fora da cidade, no campo, possivelmente no bosque. Há inclusive alguns comentaristas que afirmam sobre isso, né? Um historiador chamado Flávio Joséfo, ele sugere que ele não entrou em nenhuma das cidades que havia pelo caminho, porque ele considerava os cananitas inimigos vorazes. Então ele estava evitando esses inimigos, possivelmente por medo deles. Mas há também a possibilidade dele evitar contato com pessoas para não deixar rastro para o seu irmão Esaú que viria atrás dele. Rastros testemunhais, do tipo, você viu alguém passando por aqui com essas características? Ele não queria que ninguém o visse, que ninguém pudesse testemunhar para o seu irmão de que ele havia passado por determinados locais. Então há também essa possibilidade. Mas o fato é que Jacó preferia caminhar pelos bosques, não entrar nas cidades, não buscar uma pousada, né, para dormir. Então ele dormia nos bosques, dormia ao ar livre. E nesta noite ele estava muito cansado. E ele então tomou uma pedra para servir de apoio para a sua cabeça, que serviu de travesseiro para a sua cabeça, para apoiar ali. E ele então dormiu. E a Bíblia fala sobre um sonho que ele teve. A pergunta que eu faço a você é: você acha que Jacó orou antes de dormir? Você acha que ele fez uma oração a Deus antes de dormir? Bem, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim, verso 11: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já o sol era posto, e tomou uma das pedras do lugar e fê-la como travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. Esse é o relato bíblico. Mas no capítulo que eu mencionei a você, do livro Patriarcas e Profetas, na página 183, Ellen White afirma que Jacó fez uma oração. E ela não fala, ela não menciona, ela não narra a oração de Jacó, mas ela narra o conteúdo da oração. E eu quero ler para vocês o conteúdo da oração dele antes de dormir, para você perceber como é que estava o coração dele, como é que ele estava se sentindo. Olha o que Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, página 183. Ela diz assim: Jacó sentia-se como rejeitado. Ele sabia que todas essas inquietações fora trazida sobre ele pelo seu próprio procedimento errado. As trevas do desespero oprimia-lhe a alma e atrevia-se dificilmente a orar. Inicialmente ela disse que ele estava com dificuldade de orar, que ele acharia ser um atrevimento orar. E é nesse aspecto que eu quero destacar para mim e para você. É nesse aspecto que o inimigo tentou Jacó para que ele não orasse. Em outras palavras, era como se o inimigo estivesse ali buzinando no ouvido dele, dizendo assim: você vai orar? Você tem certeza? Rapaz, Deus não vai te ouvir. Olha o que você fez agora, ontem, anteontem ali. Você enganou seu pai, você é um enganador, você é um mentiroso. E você tem coragem agora de orar? Deus não vai te ouvir. Você tem que mudar de vida. Deus não vai te ouvir. Aliás, nunca mais Deus te ouvirá. Você foi longe demais, Jacó. A palavra profética, quando diz isso, ele atrevia-se dificilmente a orar. Ou seja, dificilmente ele oraria, porque acharia isso um atrevimento. Eu destaquei porque talvez seja algo que seja comum para mim e para você. Eu já passei por isso também. Eu já passei por momentos em que eu tive dificuldade de orar, porque eu estava com muita vergonha de Deus.
porque o erro cometido foi um erro absurdo, foi um erro que não deveria ter sido cometido. Especialmente quando cometemos um erro consciente, sabendo que é errado e optamos por errar mesmo assim. A vergonha é tão grande que a gente quer fugir de Deus. A gente quer que o tempo passe e a gente não tem coragem de orar, de falar com Deus. A palavra profética diz que Jacó estava se sentindo assim. Se você é uma pessoa que já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim agora, não consegue orar, não consegue achar que Deus está te ouvindo, suas orações, elas estão sendo repetitivas, você sente que a sua oração é fraca, que ela é débil, porque ela não é sincera, ou ela não vem de um coração puro, então você acha então que Deus não vai te ouvir, e você se sente então numa situação de dificuldade, como Jacó estava se sentindo. Essa mensagem é para você e para mim, para que nesses momentos a gente entenda que Deus quer nos mostrar, quer nos revelar algo diferente do que Satanás tem nos tentado a perceber. Olha só o que Ellen White diz, ela continua dizendo: mas achava-se tão completamente só, que sentiu necessidade de proteção de Deus, como nunca antes havia sentido. Queridos, essa frase só me leva a crer que o Espírito Santo trabalhou fortemente no coração de Jacó. Enquanto o inimigo, por um lado, tentava fazer com que Jacó não orasse, porque não se achava indigno, por outro lado, o Espírito Santo tentava mostrar para Jacó que ele tinha uma necessidade grande de Deus, uma necessidade tão grande que só Deus poderia suprir, só Deus poderia alcançá-lo, só Deus poderia completá-lo. O Espírito Santo trabalhou, ajudando a sentir necessidade da proteção de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando para ajudar você e a mim a sentirmos essa necessidade da proteção de Deus, sentirmos fome e sede de Deus. E se você está com fome e sede de Deus, esta é a obra do Espírito Santo em seu coração, para suplantar a tentação do inimigo. A grande questão é: nós vamos dar ouvidos à voz do inimigo ou à voz do Espírito Santo? O Espírito Santo está nos dizendo que Deus é necessário na nossa vida, que Deus é suficiente na nossa vida, que nós podemos sim orar, que Deus vai nos ouvir. E o Espírito Santo trabalhou no coração de Jacó. E glórias a Deus, queridos, que o texto de Ellen White diz assim: com prantos e profunda humilhação, Jacó confessou o seu pecado e rogou uma prova de que ele não estava inteiramente abandonado. Por fim, Jacó se rende e faz uma oração sincera. Ellen White não narra a oração dele, mas fala sobre dois conteúdos. Primeiro, ele pede perdão dos seus pecados. E segundo, ele pede uma prova de Deus de que ele ainda era amado, de que ele ainda era querido, de que ele não estava inteiramente abandonado. A grande pergunta é: Deus ouviu a oração dele? Bem, nós conhecemos a história e sabemos do sonho, né? Então já sabemos que Deus ouviu, mas como Deus ouviu a oração dele? Logo depois de orar, Jacó deveria sentir-se aliviado, mas ele não sentiu aliviado. Ele ainda continuou preocupado. Ellen White continua dizendo: o coração sobrecarregado não encontrou alívio logo depois da oração. Ele havia perdido toda a confiança em si mesmo, e ele receava que o Deus dos seus pais o houvesse rejeitado. Você já sentiu isso? Mesmo depois de orar, mesmo depois de pedir perdão, ainda não sentir alívio? Essa história é para você, então. Essa história é para você. Porque muitas vezes nós pedimos perdão a Deus não confiando no poder de Deus, mas confiando nos nossos méritos. E como nós não achamos que temos méritos, não conseguimos sentir o perdão de Deus. Pedimos por perdão, mas não acreditamos que Ele vai perdoar, porque achamos que temos que fazer algo. E Satanás, ele incute isso na nossa mente o tempo todo, dizendo que nós temos que fazer algo para merecermos o perdão de Deus. Isso não é verdade. Mas mesmo assim a gente sente isso.
E por que sentimos isso? Porque a nossa fé muitas vezes está em nós mesmos e não no amor e poder de Deus. E essa mensagem de hoje diz exatamente isso. Onde deve estar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa fé? E Jacó, depois de orar, ele não sentiu-se aliviado. Mesmo assim, ele conseguiu dormir. Tão cansado que ele estava. 2 dias de caminhada, 80 quilômetros. Ele estava muito cansado. E ele se encosta nessa pedra, diz a Bíblia. Ele reclina a sua cabeça. E ele teve um sonho. Acompanhe comigo a leitura bíblica agora no versículo 12. E ele sonhou. E o que ele sonhou? E eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O sonho de Jacó é um sonho espetacular. Há muitas ilustrações deste sonho. Há muitos desenhistas que tentaram expressar o sonho dele por meio de desenhos fabulosos. A misteriosa escada cujo topo tocava o céu e os pés encostavam na terra. Mas não era apenas uma escada, era uma escada brilhante. Era uma escada fabulosa, maravilhosa. E anjos, diz a Bíblia, estavam subindo e descendo pela escada. Mas não só isso. A Bíblia diz que no topo da escada, lá em cima, na parte superior, estava o Senhor, versículo 13. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que lhe hei referido. Olha só as palavras que o Senhor diz aqui para Jacó. Ele diz assim: eu vou acompanhar você até o final. Eu não vou abandonar você. Eu não vou me separar de você. Eu não te deixarei até que se cumpra na sua vida todas as promessas que eu fiz para você. Eu vou proteger você. Eu vou guiar você no caminho. Por quê? Porque eu sou o Deus que fiz a promessa. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. E eu sou o seu Deus. Deus se revela aqui então para Jacó. E ele vê esse sonho maravilhoso. Esse sonho, ele é esplendoroso. O finalzinho do texto de Deus, da palavra de Deus para Jacó, na Bíblia a mensagem diz assim: até que eu tenha cumprido tudo o que eu prometi, não vou deixar você. Essa é uma mensagem para mim e para você. Assim como Deus foi com Jacó, Ele é conosco. Por que você acha que esse texto está aqui na Bíblia? Esse texto não está na Bíblia só para a gente conhecer que houve realmente esse sonho. O Senhor deixou aqui escrito na Bíblia esse texto para que esta revelação que Jacó teve chegue até nós. E nós entendamos que Deus está se revelando a nós, assim como se revelou a Jacó no passado. Assim como Deus mostrou para Jacó uma escada, Ele está mostrando para nós hoje uma escada. Uma escada que nos dá acesso a Deus. Uma escada que nos dá acesso ao céu. Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. Havia comunicação entre o céu e a terra. Isso nos mostra que Deus está acessível aos seres humanos. É por isso que essa história está na Bíblia. Para que eu e você, ao lermos essa história, creiamos que Deus liga o céu e a terra por meio de Jesus Cristo. E eu quero ler 2 versículos bíblicos que falam sobre isso. Que essa escada que ligava ao céu está disponível para nós hoje. Leia aí comigo Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 também, para que haja uma compreensão mais completa. Diz aqui em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha só a continuidade do verso. No versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Jesus Cristo é essa escada. A escada que Jacó viu não é algo. A escada que Jacó viu é alguém. É Jesus Cristo. Que Jesus Cristo liga o céu à terra, não para que nós possamos subir a escada até Deus, mas para que Deus desça pela escada até nós e nos alcance onde estamos, para nos elevar a Ele, para nos transformar, para cumprir o seu propósito na nossa vida. Essa escada que Jacó viu, nós precisamos ver pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 18. Acompanhe comigo a leitura. Efésios capítulo 2, versículo 18. E a palavra de Deus diz: porque por Ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Ambos, todos nós, todos os povos, todas as nações, todos os pecadores. Não importa quem você seja, não importa quem eu seja, não importava quem Jacó era, o que importava era quem Jesus era, aquele que pode ligar o pecador ao Pai. E nesse texto maravilhoso aqui, que eu quero voltar com vocês, em Gênesis capítulo 28, nós temos uma revelação direta de Deus. Deus deu um sonho para Jacó, mas ele pediu para Moisés registrar esse sonho na Bíblia, para que eu e você possamos ter a mesma revelação que Jacó teve no passado. Jacó viu uma escada que ligava a terra ao céu. O que Jacó viu também? Ele não viu somente a escada, ele viu anjos que subiam e desciam nessa escada. Essa escada que ele viu estava cheia de anjos. E os anjos desciam para trazer as bênçãos de Deus aos seres humanos, e subiam para levar as angústias dos seres humanos a Deus. Anjos ministradores, por meio de Cristo Jesus, os anjos podem ministrar aos seres humanos hoje, porque Jesus Cristo, Ele nos liga, Ele liga o céu até a terra. Não era uma escada para que Jacó fosse até Deus, mas para que Deus fosse até Jacó. Assim, a nossa salvação opera. Deus está constantemente, queridos, vindo até nós. Ele está constantemente vindo até nós. Ele está enviando os seus anjos até nós. Ele está enviando o seu Espírito até nós. Deus está fazendo tudo o que é possível para alcançar os seres humanos onde estão. Seres humanos errantes, como Jacó era errante. Seres humanos enganosos, enganadores, como Jacó foi enganador. Seres humanos mentirosos, pecadores, falsos, como Jacó foi. Se Deus mostrou para Jacó que ele tinha acesso ao Pai, é porque todos os seres humanos continuam tendo esse acesso a Deus. Não há nenhum motivo para você achar que Deus rejeitou você. Não há nenhum motivo para você pensar que Deus não ouve as suas orações. Deus está hoje buscando os seres humanos. Ele está vindo até onde estamos para demonstrar o seu amor por nós, para nos levar a Ele, para nos conduzir em seus planos. E Ele diz: estarei com você até que todas as minhas promessas se cumpram na sua vida. E por fim, Ele não viu apenas escada, Ele não viu apenas anjos. Ele viu no topo da escada, diz o versículo 13, o Senhor Deus. E o Senhor disse algumas palavras para Jacó. Esta é a parte da visão que eu mais gosto. Essa é a melhor parte para mim. Foi quando ele mais sentiu
sentiu-se abandonado. Quando Jacó mais sentiu-se abandonado, que Deus demonstrou para ele que estava bem perto. Nos momentos que a gente mais se sente abandonado, é o momento em que Deus mais está perto de nós. Eu gosto de pensar quando Jesus Cristo disse: Pai, por que me desamparaste lá na cruz? Porque os nossos pecados estavam sobre ele, e os pecados fazem separação entre nós e Deus. Eu gosto de pensar que Deus estava ali no pé da cruz, juntinho com Jesus, entregando também a sua vida, porque a morte de Cristo foi um ato trinitariano. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mesmo que você não consiga sentir a presença de Deus, Deus está aí, pertinho de você. Ele estava pertinho de Jacó. Ele estava no topo da escada e agora ele fala com Jacó. A beleza da misteriosa escada não está no material da escada, não está no brilho da escada, não está nos anjos que subiam e desciam. A beleza da misteriosa escada está na manifestação de Deus no topo da escada, dando uma mensagem direta para o seu filho Jacó, uma mensagem que se repete para mim e para você em nossa vida hoje. E eu quero ler mais uma vez essa mensagem, para que fique claro para nós hoje essa revelação maravilhosa de Deus. E o texto diz assim: eu sou o Senhor. Meus queridos, nós estamos falando sobre o Senhor. Eu sou o Senhor, ele diz. Eu sou o Senhor. Olhe para mim. Eu sou o Senhor. E ele diz: eu sou o Senhor de Abraão, o teu pai. Eu sou o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Em outras palavras, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E por fim ele diz: eis que eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores. E eu te farei voltar a essa terra, porque eu não te desampararei, até cumprir todas as promessas que eu fiz para você. É o Senhor falando. As mesmas palavras que o Senhor disse no passado, ela se repete para nós hoje. E por que essa revelação está aqui? Porque nós precisamos manter em mente que nós temos um Salvador. Deus está nos dizendo que há um caminho de acesso ao Pai. Ele está nos revelando que os seus anjos estão ministrando em nosso favor, estão nos protegendo, eles estão cuidando de nós, eles estão trabalhando para nós, estão trabalhando por nós. O Senhor está nos revelando que Deus se revela acima de todas as coisas para nos garantir que as promessas descritas por Deus na Bíblia se cumprirão em nossa vida. Se acaso o inimigo tem tentado você, se acaso o inimigo tem tentado fazer com que você não creia em Deus, se acaso as tentações têm sido fortes demais, e você por algum momento tem duvidado de que tem acesso a Deus, a história de hoje diz que nós temos acesso direto ao Pai. Se acaso a fonte de motivação no caminhar da vida esteja acabando, se acaso você está como Jacó, cansado, com medo da jornada, de tantos inimigos que você sabe que vai enfrentar ainda pela frente, o Senhor está dizendo para você assim: eu vou proteger você, pode ir, vá, porque eu estou contigo, eu vou caminhar ao seu lado, eu vou conduzir você até o final, e eu vou cumprir todas as minhas promessas, e eu não te deixarei. Ah, queridos, eu gosto demais dessa história, porque essa história não é apenas o sonho de Jacó, essa história é o meu sonho, é o seu sonho. O Senhor quer que nós sonhemos isso. O Senhor quer que a gente veja em nossos sonhos uma escada que liga a terra ao céu.
e que faz o Senhor descer até nós para nos alcançar onde estamos. O Senhor quer que nós sonhemos com o amor imensurável de Deus, ao mesmo sabendo que nós somos enganadores, mentirosos, falsos, hipócritas. O Senhor mesmo assim, Ele tem prazer e amor em cuidar de nós, em reescrever a nossa história, em transformar a nossa sorte, transformar o nosso destino, transformar a nossa vida. Deus está acompanhando a mim e a você nessa jornada. E eu quero convidar você a se levantar como Jacó se levantou. A palavra de Deus diz, e eu termino com esse texto dizendo, no versículo 18, tendo se levantado, ao levantar cedo, de madrugada, ele tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e erigiu ali uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. E ele fez também um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Você prestou atenção no que Jacó disse? Ele aceitou o chamado de Deus. O Senhor disse assim: Jacó, eu sou o seu Deus, eu vou conduzir você. E ele está afirmando: Senhor, se o Senhor me conduzir, então o Senhor é o meu Deus de fato. E se o Senhor é o meu Deus, eu sou o seu servo. E ele continua dizendo: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo que o Senhor me conceder, certamente eu darei o dízimo ao Senhor. Em outras palavras, eu sou o seu servo, e eu vou te seguir, porque o Senhor será o meu Deus. Eu quero convidar você a se levantar como Jacó se levantou essa noite. Quero convidar você a se levantar todas as madrugadas como Jacó se levantou, para afirmar e confirmar que Deus, o Senhor dos exércitos, é o seu Deus, e que Ele cumprirá todas as promessas da sua vida, e que Ele te dará o perdão quando você cair, e que Ele vai te levantar e te sustentar com a sua destra fiel. Há uma música bonita que fala sobre um obstáculo na vida que às vezes surge. E esses obstáculos, às vezes a gente chama de vale, às vezes a gente chama de montanha, às vezes a gente chama de problemas. Sabe que às vezes é preciso uma montanha para a gente perceber Deus na vida da gente. Eu fico imaginando, se Jacó não tivesse tido os problemas que teve, será que ele teria a oportunidade de sentir a transformação que Deus estava dando a ele? Veja os problemas que você passa como montanhas que te conduzem mais e mais a Deus. E se acaso uma montanha ou outra, um problema ou outro, um pecado ou outro hoje esteja te servindo de obstáculo, faça como Jacó. Sonhe essa noite com a escada de acesso ao Pai. E veja o Senhor no topo da escada falando para você: filho, eu vou te acompanhar, eu vou te proteger, eu vou te dar aquilo que eu prometi a você. Creia em Deus, e as tentações de Satanás ficarão fraquinhas, e você obterá a vitória. Enquanto o trio canta essa música, aproveite a oportunidade para orar a Deus, para pedir perdão dos seus pecados e agradecer a presença dele na sua vida, como foi na vida de Jacó. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei.
preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus, pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Deus trabalha o tempo todo. Ele trabalha com montanha, Ele trabalha sem montanha, Ele trabalha quando estamos no vale, Ele trabalha quando estamos no poço, no fundo do poço. Deus trabalha o tempo todo. O que Deus mais quer é apresentar o plano de salvação para nós, os seus filhos. A visão de Jacó foi um privilégio que Jacó teve de presenciar o plano da salvação. Jesus Cristo sendo apresentado como intercessor da raça humana. E por meio de Cristo, os anjos efetuando o trabalho de ministração a nós, seres humanos. Uma confirmação forte de Deus para Jacó, dizendo: eu vou cumprir os meus planos na sua vida. Assim como Ele está confirmando hoje, que Ele vai cumprir os seus planos na nossa vida. E assim como Jacó foi usado para que uma grande nação de Israel pudesse propagar a salvação para toda a terra,
Deus está usando eu e você para que por meio de nós muitas famílias da terra sejam abençoadas. Nós não podemos voltar, queridos. Nós não podemos desistir. Nós não podemos simplesmente achar que os nossos erros foram suficientes para nos fazer desistir da jornada. Se você estava desistindo, volte. Volte a caminhar, porque na jornada é certo de que Jesus te acompanhará. Eu quero orar por você e por mim agora. Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque temos acesso a Deus. Temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, pela operação do Espírito Santo em nosso coração. Obrigado, Pai, porque esta história registrada na Bíblia é um sonho que o Senhor quer que nós sonhemos todos os dias. Ao percebermos que a Tua obra em nosso favor está sendo executada. E o Senhor, ao enviar Jesus Cristo, abriu um caminho de acesso ao Pai, a Deus, para sermos perdoados, para sermos transformados, para sermos conduzidos segundo os Teus planos. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, dê alívio ao nosso coração. Ó Deus, retira de nós qualquer tipo de mágoa, rancor, ódio. Retira de nós qualquer tipo de incerteza, qualquer tipo de medo, qualquer tipo de pavor. E dê a nós a paz que Jacó sentiu ao acordar daquele sonho. E que a reação de Jacó se repita conosco. Ao nos levantarmos desta mensagem, ao nos levantarmos depois de ouvirmos a Tua palavra, agirmos como Jacó agiu, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos conduzirá e nós seremos os Seus servos, fiéis a Ti, Senhor. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, guia-nos nessa jornada, em nome de Jesus. Amém.